E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui nossa aula 38, perdão. Vamos falar hoje sobre crase. Crase, como vocês já sabem, é a junção de uma preposição, como você está lendo aqui comigo, mais um artigo feminino ou um pronome demonstrativo. Então, são essas relações aqui que a gente vai estudando hoje, tá bom? Muita coisa você já sabe, a gente vai tirar muitas dúvidas aqui, tá bom? Então, crase é a junção de uma preposição mais um artigo ou um pronome. Crase, na verdade, quer dizer a junção de dois iguais. Eu tenho um crase em compreender, com esses dois S, em cooperação, em caatinga, tá bom? Niilismo. Então, eu tenho uma crase em todos esses campos, mas a gente está estudando aqui, candidato, aquele tipo de crase em que há a contração de um A, preposição, mais um A, artigo, que tem a fusão e coloca-se o acento grave em cima. É bom que você saiba que o nome do acento não é crase, é grave, tá bom? Ele é colocado, eu falo isso lá em acentuação gráfica, tá certo? Sim? Então, quais são os casos em que há essa contração? Primeira regra aqui que eu coloco para vocês é a regra do é bonita. Como é essa regra, Vitor, do é bonita? Eu sei verificar a regência de um termo anterior, não é verdade? Eu aprendi isso lá em regência. Veja, quem comparece, comparece a. Eu tenho a preposição a que foi exigida pelo verbo comparecer. Beleza, candidato? Sim? Então, com esse elemento que rege a preposição, basta saber se o elemento posterior, que é farmácia, aceita ou rejeita esse a na frente de si. Não é verdade? Por exemplo, aí eu pego a palavra é bonita, a expressão é bonita, e boto a palavra farmácia antes dele. Tipo, a farmácia é bonita. E aí, dá certo? A farmácia é bonita. Perfeito. Então, se eu tenho uma preposição que foi exigência do comparecer e tenho um artigo que pode-se colocar antes da palavra farmácia, eu tenho uma fusão de uma preposição mais um artigo e eu vou ter uma belíssima crase aqui antes da palavra farmácia. Então, a justificativa para esse caso de crase aqui, gente, é que eu tenho a regência do verbo comparecer com a aceitação de um artigo antes da palavra farmácia. Simples assim. Você pode fazer esse mesmo jogo aqui, gente. Ó, quem volta, volta a. Consegue compreender? Quem volta, volta a. A escola é bonita. Tá bom? Eu posso trocar também por uma palavra masculina, gente. Ó, comparecer à farmácia, comparecer ao clube. Se ao clube levou o artigo, farmácia vai levar o artigo também. Então, trocando-se por por uma palavra masculina, dá certo também. Tá bom? Voltei à escola, fui à praça, porque quem vai, vai a, não é verdade, gente? Cheguei à repartição, também dá certo aqui, não é verdade? Quem chega, chegar. Em todas eu tenho a regência de um verbo anterior com aceitação de um artigo no posterior. Eu tenho que fazer essa verificação sempre, candidato. Sempre antes e depois, tá bom? Então, sempre antes e depois você verifica. É possível também, gente, eu fazer isso aqui no plural. Note que é uma dica muito boa. Veja, compareci às farmácias. Eu tenho várias possibilidades. Eu posso dizer as farmácias, eu continuo preservando o artigo, posso usar não é bonita. As farmácias são bonitas. O que não pode, e é isso que você tem que observar, é deixar um as sozinho diante de plural. Isso aqui é horrendo na gramática. Eu não posso fazer isso aqui. Crase o a sozinho diante de palavra pluralizada, nem, epa, eu ia dizer um negócio, nem pense nessa possibilidade, tá bom, gente? Nada de colocar artigo sozinho na frente de plural, tá bom? Então, ou é os dois no plural, ou então fica sem crase, tá bom? Mesma coisa aqui. Eu vou botar o as aqui para fazer certo. Voltei à escola. Podia ser voltei às escolas, tá bom? Ou voltei à escola sem crase. Tem que estar sem crase. Diante de plural, nada de botar
um sinal de crase aí, tá bom? Fiz essa observação aqui, vamos para a próxima. Na frase, andamos a cavalo. Vê, quem anda, anda. É um verbo intransitivo, tá bom? A cavalo é uma expressão de modo, tá bom? De que forma você anda? A cavalo. Vitor, posso colocar uma crase aqui antes de cavalo? Nunca, cara. Como é que tu vai botar uma crase diante de uma palavra masculina? Cavalo é masculino. Veja, a cavalo é bonita, não dá. Portanto, é o A sozinho. Fomos a pé, Vitor. O pé. Pé é a palavra masculina. Nada de colocar um artigo aí, candidato. De boa? Vamos lá na próxima. Compramos a prazo. Compramos de que forma? A prazo. Veja, a prazo é uma expressão de modo, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Não tem crase porque prazo é masculino. Se fosse à vista, aí sim, teria, porque seria feminino. À vista, tá bom? Então, sem crase. Hoje estou disposto a ajudar. Veja, a ajudar é bonita, não dá certo. Diante de verbos também eu não coloco crase. Mas é só botar na frente do é bonita que te resolve. Com isso, eu suprimi várias regras de crase que você não precisaria decorar. É só colocar na regra do é bonita, tá certo? Algumas palavrinhas dariam certo no é bonita, mas eu tenho que fazer essa marcação aqui com vocês que não dá certo, que é a questão dos pronomes de tratamento. Não se usa diante de pronomes de tratamento. Fique atento. Quais são os pronomes de tratamento? Você é um pronome de tratamento, tá bom? Sua Excelência, tá aqui na frente, ó. Sua Excelência, o mesmo vale para Vossa Excelência, Vossa Senhoria, bababá. Todos os pronomes de tratamento, mesmo que femininos, rejeitam o acento grave indicativo de crase. Fique ligado nisso, beleza? Mas em dona, senhora e senhorita, muita gente chama isso de pronome de tratamento, mas na verdade são títulos ou formas de tratamento e não são pronomes, são títulos, não é verdade? Ó, algumas bancas consideram isso facultativo, beleza? Geralmente consideram facultativos, usa-se mais a crase quando eles estão sozinhos, alone, acompanhados com um seu substantivo, aí ele fica mais facultativo, fica mais restrito, não se usa muito quando está acompanhado do seu substantivo, tá bom? Acompanhado do substantivo não é comum, não estou dizendo que é proibido, só que quando eles estão sozinhos, eles costumam levar mais a crase, mas via de regra, facultação. Algumas bancas consideram e outras não, então precisa ter bastante cuidado. Veja essa frase aqui, ó. Às vezes é um adjunto, está querendo que for utilizado indevidamente. Às vezes está correto, que é locução adverbial de modo, pode colocar aí na frente, escreve a locução adverbial de modo. A Paulo não pode, porque eu tenho aqui uma palavra masculina. Nada de crase diante de masculino. Mas eu não queria mostrar isso aqui a vocês, não. Queria mostrar isso aqui, ó. A dona de direito. Ele estava pedindo a errada. Então, B é errada. Só queria mostrar a você que a Contemax considerou correta a crase diante da palavra dona, que é aqui um título, né? Vamos lá, é um título demonstrativo, né? Vamos lá, um título de honra, né? Dona de direito. Ele está desacompanhado, não tem Dona Maria, Dona Josefe. Aí você está dizendo que se usa mais desacompanhado do seu substantivo. Você está vendo aí, a banca aceitou como correta. Vamos lá, é discutível, né? Tem alguns que dizem que sim, outros dizem que não. Próxima, ele quer uma que seja reescrito de forma correta, né? Ó, Sua Excelência, blá, 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 vamos ver aqui. Deveria ter escrito. Então, ele vai propor uma correção desse item. Deveria ter escrito a Vossa Excelência com crase? Claro que não. Não deveria ter escrito a Vossa Excelência, porque pronomes de tratamento recusam crase. Não é verdade, gente? Deveria ter escrito a reunião, porque o verbo comparecer não existe? Está aqui a frase, gente. Ó. Não compareceu à reunião. Quem comparece, comparece a. Tem crase sim. Ó. A reunião é bonita. Deveria ser escrito com a reunião? Não. Na verdade, então a B está errada também. Ele quer a correta? Conclua a sua oração. Veja, quem conclui, conclui algo. Verbo transitivo direto. Veja. Em vez de, no texto, tá? Conclua a sua oração. Tá aqui, gente, ó. Conclua a sua oração. Sem crase.
Aí você me pergunta, Vitor, diante de pronomes possessivos, não é facultativo? O possessivo sim, mas você tem que verificar a regência do termo anterior. Veja, quem conclui, conclui algo. A transitividade do verbo concluir é transitivo direto. É VTD, não tem para que ter uma crase aí. Ele está propondo que se coloque um acento aqui em cima. Não está certo. Se recusou a me ouvir, ao invés de se recusou a me ouvir, claro, gente, quem se recusa a. Pronomes como me recusam a crase. Então, a letra D propôs uma redação de forma correta. Beleza? Gabarito letra D. Vamos à próxima, da MPE, que diz o seguinte. Agradeço a. Quem agradece, agradece a. Não é verdade? Vossa Senhoria é sem crase aqui, porque vossa é um pronome de tratamento que recusa a crase. A oportunidade. Quem agradece, agradece algo. O que foi que ele agradeceu? A oportunidade. Está aqui que é o objeto direto. A quem ele agradeceu? A Vossa Senhoria. Veja, a Vossa Senhoria escreve aí. A Vossa Senhoria, objeto indireto. O que foi que ele agradeceu? A oportunidade. Objeto direto. Sem crase. Ambos sem crase. Para manifestar minha opinião a respeito. Respeito é uma palavra masculina, então não tem crase aqui. Então, os três elementos estão sem crase. A e A. Resposta correta, letra D de dado. Beleza? Sim? Vamos para o segundo tópico, que a gente vai falar sobre mudança de sentido. É a crase semântica aí. CESP usa demais isso. Erro ortográfico. Gente, por favor, tire esse R aqui, por gentileza. É erro ortográfico. Veja, às vezes, o contexto de uma situação, de uma prova, ela vai exigir a preposição. Ela vai exigir essa fusão de a. Ou seja, se chama crase semântica. Ou seja, o sentido manda na escrita. E se eu não colocar esse acento, é considerado erro ortográfico. A CESP já considerou isso em prova e a gente vai analisar daqui a pouco. Vamos ao contexto aqui. Ela deu à luz e ela deu à luz. Essas duas frases podem ter contextos distintos. Veja a primeira opção. Joana subiu a cadeira para trocar a luz. Sua filha mais jovem deu a luz a ela. Sua filha mais jovem deu a luz. Nesse contexto, ela pegou uma lâmpada, a luz, e entregou à mãe. Nesse caso, não tem crase, porque eu vou usar a crase em dar à luz, que é mais comum no nosso Brasil, no sentido de parir, de gerar um filho. Ela deu à luz, ela pariu. Consegue compreender? Nesse contexto, ela gerou um filho, então eu coloco. Nesse caso, a crase desfez uma possível ambiguidade. Portanto, ela tem uma crase semântica, tá bom? Ela cheira a gasolina, ela cheira a gasolina, as duas são corretas em contextos distintos. Ela cheira a gasolina, ela é noiada, ela chegou lá no tanque de gasolina, ó, ai que delícia. E o outro, ela é frentista de um posto de gasolina, chegou em casa fedendo a gasolina, cheirando a gasolina. Nesse contexto com crase, ela tem o odor da gasolina e nessa outra que ela inala a gasolina, não é verdade? Nessa letra C aqui, chegou à noite é o sujeito de verbo chegar, então ela chegou no período da noite, e chegou à noite aqui é uma expressão adverbial de tempo, ela chegou em que horário? À noite, nesse horário. Então, muito cuidado, porque as duas opções são corretas com ou sem crase, não é facultativo, ela vai depender de um contexto em específico, tá bom? Vamos ver como é que isso aqui caiu em prova, gente? Diz o seguinte, ó. O emprego do sinal indicativo de crase em o balanço de situações apresentados à máquina é facultativo. Portanto, sua eliminação não prejudicaria. Apresentados à máquina. Veja, eu peguei o resultado e apresentei à máquina em máquina. Está aqui o resultado. Ou eu apresentei a máquina, ou seja, foi o modo como eu apresentei. Eu usei uma máquina para apresentar. Eu acredito que eu tenho utilizado a máquina para apresentar. Então, é uma locução adverbial aqui, tá? É facultativo? Nesse contexto, não,
porque senão muda o sentido. Portanto, sua eliminação não prejudicaria? Prejudicaria, gente. Sua eliminação não prejudicaria? Prejudicaria. O item foi considerado errado, porque nós teríamos, na ausência, nós teríamos um erro de contexto e a banca consideraria isso como um caso ortográfico. Ela está falando de correção gramatical, né, gente? Sim? Então, vamos para a próxima. Terceira, expressões fixas. Nessas expressões fixas, o que eu costumo chamar são expressões que já nasceram assim. Esse título de expressões fixas é meu. Foi eu que bolei essa questão aí, porque ele já nasce assim, ele não tem uma outra forma de conceber. São locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas que transmitem esse sentido. Por exemplo, à tarde, à noite, à vontade. À tarde é uma expressão adverbial de tempo. À vontade, de modo, quero que vocês fiquem como, à vontade. Ele me deixou às avessas, dessa forma, às avessas, à esquerda, de direção, à direita, de direção, deu à luz, a semelhança de. Nesses casos aqui, eu aconselho que você decore, porque ela não tem uma razão para existir. Decora as principais ou saiba, sempre que transmitir uma circunstância temporal ou prepositiva ou conjuntiva, que dá no mesmo, eu tenho uma expressão fixa. Sempre que transmitir ideia de tempo, de modo, de intensidade, de causa, tá bom? De proporção, no caso de à medida que, não é verdade? É isso. Eu quero fazer só uma ressalva aqui, que já caiu em prova, que é a expressão a uma, tá? Essa expressão lá em Portugal, em português de Portugal, significa simultaneidade, coisas que acontecem simultaneamente. É correspondente aqui no Brasil à francesa, às cegas, à sorrelfa. Isso cai em prova, Vitor? Cai. Não deveria cair. Aqui no Brasil a gente não usa a uma. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui para você pensar. Ó. Ela entrou a uma, ninguém a viu. O que correto? Ela entrou a uma, ninguém a viu. Ela entrou na ponta dos pés, dessa forma, sorrateira, sem que ninguém a percebesse. Então, a uma significa simultaneidade. Se cair em prova, você já sabe. É em Portugal, aqui no Brasil, mas as bancas costumam cobrar isso aí, tá? Nesse número 4 aqui, a gente vai falar sobre crase diante de numerais. É importante que você saiba, candidato, que diante de números, eu só vou usar diante de horas, tá bom? Horas. Crase diante de números, você vai utilizar em horas. Por exemplo, então evita perguntas. Ele ficou aqui na cidade de 75 a 88. Data. Não posso, porque os números são datas. Faça da página 21 a 27. Olha, são páginas. Eu não posso utilizar diante de números que não sejam horas, tá bom? E é bom que você lembre que as horas pode ser um numeral mesmo escrito ou por extenso. Vejamos. Estaremos na escola às 3 horas. Ó, 3 não é numeral escrito, não. Mas às 3 horas tem crase porque é diante de horas. É uma expressão fixa que representa horas. Sairemos que horas? Às 5. Então, você vai justificar o caso de crase diante de horas. Bom, diante de horas, tá? Só que você tem que estar atento à questão do paralelismo sintático. Vou te explicar isso aqui em uma outra aula, tá bom? Mas, sim, a grosso modo, o paralelismo quer dizer elementos em paralelo, em conjunto. Vamos lá, se eu disser o seguinte, ó. Eu comprei 2 bicicletas verdes, um carrinho azul e uma mesa. Veja, eu coloquei um artigo e um adjetivo para cada elemento citado anteriormente e deixei mesa sem nada. Ou seja, quando eu for escrever alguma coisa, eu tenho que usar em paralelo artigos, adjetivos, substantivos, expressões em paralelo. Tenho que ter uma aula específica para trabalhar melhor com vocês sobre esse assunto, tá bem? Sim? Então vamos aí para a próxima. Ó, das 8 às 13 horas ou de 8 às 13 horas. É isso aqui que eu vou debater com você. Veja, a gente aprendeu na aula de preposições que das é a junção de
de mais a. Não foi isso que a gente aprendeu, gente? De mais as forma o quê, gente? Das. Se eu estou utilizando das, eu estou utilizando a preposição de mais as, que formou das. Ou seja, eu vou levar a crase aqui se eu utilizar o das. Por quê, Vitor? Porque eu estou utilizando um a, que é preposição, mais um as, que é o quê? Um artigo. É questão de paralelismo. Nesse caso aqui de 8, eu não estou utilizando de mais as. Portanto, não tem como usar a mais as aqui em 13. Resumindo, se eu utilizo das, eu coloco o crase aqui. Se eu utilizo de, eu não coloco o crase aqui. Veja, se tem da, tem crase. Se tem de, não. Essa é uma dica do preguiçoso, mas eu te dei a explicação do paralelismo, tá bom? Veja, a gente aprendeu na aula de regência, aula passada, que foi regência, a questão do verbo preferir, tá bom? Tem caso de paralelismo aqui, veja. Ele prefere gramática à literatura. Naturalmente, eu não tenho uma crase aqui, porque eu não usei um artigo aqui, a gramática. Agora, se eu puser um artigo antes, tipo, ele prefere a gramática, eu vou ter que botar um a mais aqui, e que aqui já tem uma preposição. Se eu puser um artigo aqui, porque não tem preposição, porque quem prefere, prefere algo, eu vou botar um a preposição mais um a artigo. Se eu boto um artigo aqui, é porque eu coloquei um artigo aqui. Aí eu vou ter uma crase em a literatura. Tá bom? Isso se chama crase em paralelismo. Vamos responder essa questão aqui? Ele está perguntando o seguinte, ó. Preferia a, se tem um a antes do primeiro com o verbo preferir, vai ter crase no próximo, tá? Mas o emprego ou a omissão sinal indicativo determina a falta de paralelismo na frase. Vamos ver aqui as frases, vamos ver qual é a que tem falta de paralelismo, né? Ele prefere teatro a cinema. Veja, quem prefere, prefere algo. O que é que ele prefere? Teatro. Note, candidato, que não tem nenhum artigo antes aqui de teatro. Ó, não tem nenhum artigo antes. Portanto, nada de crase aqui. Então, a primeira está corretíssima. A letra A está correta. Ele quer que esteja inadequada. Vamos para a próxima? Ele prefere café alaranjado. Nós temos um erro aqui, veja. Se tivesse o café aqui, gente, o café alaranjado teria uma crase aqui. Porque se eu uso o artigo aqui, eu tenho que usar um artigo mais uma preposição aqui. Tá certo? Questão de paralelismo. Como não tem, nós temos um erro, o gabarito é letra B de bola. Ele prefere estudar a trabalhar. Note que não tem nenhum artigo aqui, gente. Então, não vai ter artigo aqui. O estudo. Se tem um O, se tem artigo antes, eu tenho crase aqui. Também está correto. Se tem A aqui, tem a crase aqui. Então, eu provo que o gabarito é letra B de bola. Tá certo? Sim? Vamos ver essa da 18 aqui. Questão da CESP. Ela é de certo e errado. Deixa eu descer essa aqui. Diz o seguinte, questão grande, né? Na linha 4, o acento indicativo em chegar em casa à meia-noite, quem chega, chega à meia-noite. Na verdade, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Na verdade, é obrigatório. Poderia ser suprimido? Errado. Não, não poderia ser suprimido. Então, o item está errado, porque em questão de horas, o item é obrigatório. Quinta questão, nós temos o caso de crase, gente, diante de palavras no masculino. A gente sabe que diante de masculino, a crase não existe, exceto quando tiver a expressão a moda de, a maneira de, não é isso? Eu transpus para a expressão como fulano faria. Quando eu digo a moda de, é a moda do outro fazer. Por exemplo, eu faço ovos, a cearense. É como o cearense faz os ovos? É,
Portanto, tem crase, é como fulano faria. Veja, decorou a casa com móveis à moda de Luís XV. A moda é como Luís XV faria, não é verdade? É como Luís XV decora. É tanto que se eu tirar a palavra moda daqui, você vai entender o seguinte: decorou a casa com móveis a Luís XV. Eita, Luís XV aceita? Claro que aceita, candidato, aqui, porque está implícita a ideia de como Luís XV decorou a sua casa. Veja, fez um gol a Neymar. É como Neymar faria fazer esse gol? É. Então, você está vendo uma crase aqui diante de um nome no masculino, só porque está implícito de como fulano faria, tá? Aos sábados não dispensavam a feijoada carioca. É como carioca fazia. Sim, é como carioca faz uma feijoada, que deve ser uma maravilha, gente, muito forte. Gente aqui no Ceará também faz uma feijoada perfeita. Veja, fez um bife a cavalo. Não, gente, agora vamos lá. É como o cavalo faz? Não, o cavalo não faz bife. Mesma coisa se disser, fez um frango a passarinho. É como o passarinho faz o frango? É não. Não tem crase aqui não, tá bom? Mesmo sendo masculino, teria se fosse um bife como o cavalo faria. Então não tem um crase aí não. Esse é o único caso em que se emprega crase masculino, viu? Já coloquei, já falei para vocês. Vamos para a questão da advice. Prefeitura de Itambé. Não preenche, ele quer uma que não preenche. O office boy chegou inesperadamente. Quem chega, chega aonde? A um novo restaurante. Só que a palavra aquele já aceita por si só. A gente vai falar isso aqui no número 6, tá? A palavra aquele, por ter um azinho, ele só espera uma preposição. Quem chega, chega a. Se tem a palavra aquele, então preenche corretamente aqui. Tá super correto. Você vai entender melhor no próximo item. Mário deseja uma pizza à moda italiana. Tá perfeito, tem crase aqui. É como os italianos fazem. Voltará daqui a meia hora. Sem crase, ele está propondo. Não é sem crase? É sem crase. Então tá certo também. Então deixa eu colocar aqui, gente. Grifar onde é que está pedindo. Seja bem-vindo à Fria São Paulo. Seja bem-vinda à Fria São Paulo. Peraí. A meia hora, a metade da hora. Eu tenho um crase aqui. Tem um crase aqui, então é essa aqui. Voltará daqui a meia hora. Não tem crase aqui não, gente? Ao meio-dia, a meia hora. É letra C, perdão. A meia hora é uma hora, né? É a metade da hora. Perdão, letra C, gabarito correto. Tá bom? Não é sem crase, não. Seja bem-vinda. Quem é bem-vindo a. Moro em São Paulo, só que São Paulo está determinado pela palavra fria. Então, eu tenho um crase realmente aqui. São Paulo leva crase por conta da palavra fria. O concurso público será daqui a 2 semanas, sem crase, né? Diante de palavra. Aliás, numeral não aceita, ainda mais no plural, né, gente? Então, sem crase, tá bom? Perdão, eu tenho letra C como gabarito correto aí. Meia hora é hora, tá bom? Meio-dia é que não leva, tá? Diante de aquele, aquela e aquilo. Veja, olha, se tiver regência num termo anterior, a palavra aquele, aquela, aquele já aceita naturalmente. Não tem para onde correr, tá? Mesmo sendo masculino. Fica ligado nisso, ó. Jamais fui àquele lugar. Aquele lugar é uma palavra masculina, mas não quer saber disso. Quem vai, vai a. Beleza? Eu só tenho, diante da palavra aquele, aquela, aquilo, eu não verifico mais nada. Só a regência do anterior. Não me referi àquela pessoa. Quem se refere a. Aquela já começa com um azinho aqui, ele já aceita o artigo, o acento em cima dele, tá bom? É isso. Vamos lá para a sexta questão. Sétimo, essa aqui pega fogo. Vou ter que tomar um cuidadinho mais aqui. No item 7, ele vai falar sobre a que e a qual. Nesses elementos, eles se chamam termos elípticos.
Elípticos. Aí você escreve aí, tá? Elípticos, com acentozinho aqui no i, tá bom? Termos elípticos com termos escondidos. Eu vou explicar isso aqui melhor para você. Acompanha comigo aí, muita calma. As roupas às quais me refiro estão na varanda. Diante de a qual? Veja, é um caso de regência que você estudou isso aqui lá na aula passada, vai ficar mais fácil, tá? Quem se refere a. A preposição desse verbo veio para antes do relativo. Por isso que ficou com crase. Sempre que eu tiver dúvida se a palavra as quais aceita ou rejeita, eu tenho que olhar para o verbo que se encontra à frente. Veja, é a mesma frase, só mudei o verbo. As roupas as quais peguei. Tira esse mi, tá, gente? Não tem esse mi, não. As roupas as quais peguei. Quem pega, pega algo. É por isso que não tem crase aqui diante de as quais. Sempre que você tiver com dúvida no a qual ou as quais, você olha para o verbo posterior, se tem, se rege ou não uma preposição, tá bom? B. Esta é a lei a qual todos devem obedecer. A qual? Para onde é que eu olho, gente? Para o verbo que está depois. Quem é o verbo que está depois deve obedecer. Quem deve obedecer a. E a preposição desse verbo vem para antes de a qual. Esse aqui não tem, vamos ver por quê? Esta é a lei a qual todos devem seguir. Quem deve seguir algo ou alguém. Não é verdade, gente? Portanto, aqui eu tenho um verbo transitivo direto que não pede nenhuma preposição. Vamos lá para a letra C. Este é o filme a que me referi ontem. Quem se refere a. Não é verdade? Esse verbo rege uma preposição. Só o que acontece com o que, gente? O que, ele não tem um artigo como a palavra a qual. O a qual vem com um artigo de brinde aqui. Jamais eu posso colocar uma crase diante do pronome relativo que, tá bom? Exceto num caso que eu vou te mostrar daqui a pouco, beleza? Este é o filme que aluguei ontem. Você está vendo que não tem nenhum A aqui, gente? Ó, não tem nenhum A aqui, porque quem aluga, aluga algo. Então, nada de crase na frente do que aqui. Veja essa aqui, que eu fiz uma maracutaia com esse pronome relativo e pude colocar uma crase diante do que. Veja. Sua ideia é semelhante à ideia que tive. Sua ideia é semelhante. O que é semelhante a. Aí eu boto um primeiro a aqui, que foi uma exigência da palavra semelhante. Resta saber se a palavra ideia aceita ou rejeita. Aceita? Aceita. A ideia é bonita. Se aceita, eu tenho um a preposição, é uma regência nominal, mais um a artigo. Foi o que gerou esse azinho aqui antes de ideia. Suponhamos que eu tirasse a palavra ideia. Vitor, a palavra ideia está se repetindo aqui. Está se repetindo. Então vamos tirar a segunda para evitar repetição? Veja como é que fica. Sua ideia é semelhante à que tive. A que tive? Não, Vitor. Diante da palavra que não se pode colocar. É verdade, mas olha a maracutaia da língua, candidato. Aqui, o a não está diante do que. Está diante da palavra ideia que foi suprimida. Vitor, e conserva-se mesmo assim? Claro que conserva. A língua conservou nesse caso por conta de uma questão de elipse. É um termo elíptico. Então fica lindamente, você cai nessa pegadinha aí do malandro, pensando que está diante do quê, mas na verdade está diante da palavra ideia. Veja a próxima aqui, ó. Sua roupa é igual à roupa que tive. O que é igual a. Sua roupa é igual a que tive, a que usei. Quem usa, usa. Veja, o que é igual a roupa que usei. Nesse caso, a palavra roupa saiu, mas o acento grave permanece. Fica ligado nesses casos aqui, diante da palavra que, porque está subentendida uma palavra anterior. Tá bom?
Indo para o próximo caso, que é os casos facultativos. Caso facultativo, não. Caso que tem e que não tem. Nós temos formas que tem e que não tem, que é casa, terra e distância, não é verdade? Casa só leva acento grave, que é o crase, se tiver o que, gente? Determinado. Veja, voltamos cedo a casa ontem. Quem volta, volta a. Apesar da palavra casa aceitar, eu não tenho porque ela recusa. Casa, terra e distância não aceitam crase, exceto quando tiverem determinados com um aditivo, com locução aditiva, quando tiver ideia de posse, né? Uma determinação. Veja que é a casa de ninguém. Voltamos à casa cedo. Agora, se eu puser um determinante para ele, olha aqui, ó, voltou à casa paterna. Paterna determinou que não é uma casa comum, é a casa paterna. Nesse caso, eu vou ter crase porque quem volta, volta a. E casa foi utilizada. Poderia ser a bela casa. Veja, referia-se à bela casa. Nesse caso, se colocou uma crase aqui por conta da palavra bela, que é um adjetivo, tá bom? Resumindo, a palavra casa recusa um artigo feminino, exceto quando vier o quê, gente? Determinado, tá bom? A distância de, nessa expressão, a distância só vai levar crase se também vier determinado. Veja, o garoto achava-se à distância de 10 passos. A expressão de 10 passos determinou a palavra distância, o que se permitiu colocar a crase, tá bom? Viu apenas em distância. Meu telefone tocou, olha. Viu apenas a distância. Olha, a distância não foi determinada aqui, por isso que está sem crase, tá bom? Posso pensar também, ensino à distância. A distância de quanto tempo, né? Sem crase também, ensino à distância. A mãe, com muito esforço, conseguiu levá-lo a uma distância de 2 metros. Veja, quem leva, leva a. Apesar da palavra distância estar determinada pela expressão 2 metros, qual foi o problema dessa questão aqui, gente? Veja, é uma coisa que você tem que prestar bastante atenção. O que é a junção de crase? Você grifa aí no seu material. O que é o caso de crase? É a junção de uma preposição mais um artigo definido. 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 A opção do autor aqui foi utilizar um artigo não definido, mas sim indefinido. Então, eu não posso pegar esse a, que é uma preposição, e jogar para cima do u. Não existe crase no u. Já se viu? Um acento grave sobre o u. Nesse caso, apesar de estar determinado, foi opção do autor utilizar o artigo uma. Vitor, e se fosse o artigo a? Aí teria. Aí eu tiraria o uma e colocaria a distância de 2 metros. Tá bom? Muita atenção aí, viu? Eu vou voltar porque não é assim que está na postura de vocês. Beleza? Vamos para o próximo aqui. A gente vai falar sobre a palavra terra. Terra como sinônimo de chão firme, né? Não aceita. Terra, se for planeta, quando houver preposição a, ocorrerá a crase. Significando chão firme, solo, só terá artigo quando vier especificado. Veja, os astronautas voltaram à Terra. Veja, a Terra, substantivo próprio, né, o planeta Terra, tem crase. Ele está determinado. Aqui não é chão firme, tá? Ele está determinado a Terra por conta do T maiúsculo, tá? O T maiúsculo, transformando em nome próprio, ele aceita. Os marinheiros voltaram à terra. Veja, isso aqui é a terra firme. Pisaram, eles estavam no mar. Agora eles estão na terra. Nesse caso, terra como sinônimo de chão, né? Oposição ao mar, ao ar, ele não pode ter crase, exceto se vier determinado. Se fosse assim, ó, a terra natal. Nesse caso, teria crase, porque a palavra terra foi o quê, gente? Determinada, tá bom? Sim? Irei à terra de meus avós. A terrinha de meus avós, o lugar de meus avós. Veja, de meus avós determinou a palavra terra. Então, tem crase. Descemos a terra, o chão, Brasil. Brasil determinou, por isso que você viu aqui. Casa, terra, distância não utilizam crase, exceto quando vierem determinados. Tá bom? No caso de crase, vamos ver aqui, deixa eu descer para você ver melhor.
nós temos aqui pronomes possessivos femininos singular, tá bom? Gente, você vai fazer uma observação aí, porque eu adaptei minha apostila aqui à questão do pronome possessivo no singular por uma questão da CESP. Eu vou mostrar para você a questão da CESP. Vários autores, Pascoal Segala, Napoleão Mendes de Almeida, Evanildo Bechara, Lindley Sintra, Celso Cunha, todos falam isso. Pronome possessivo feminino, tanto no singular quanto no plural, o uso é facultativo. Tá bom? Mas Vitor, na apostila está dizendo pronomes possessivos femininos no singular. Eu vi numa questão CESP e adaptei meu material. Não que eu tenha visto em algum gramático. Eu vi numa questão CESP e me adaptei a. Alguns outros colegas também falaram que no plural é obrigatório. Vamos analisar a questão? Vamos ser práticos, vamos analisar. Veja, nada conte. Aqui é um objeto direto. Nada conte. A quem? A minha mãe. Quem conta algo a alguém. Minha mãe, pronome possessivo feminino que está no singular. Então, crase facultativo. Nada conte às suas amigas. Aqui eu atualizei como sendo o quê, gente? Como sendo obrigatório e não opcional. Analise bem as alternativas. Eu não tenho certeza disso, tá? Analise bem as alternativas. Vários outros professores, colegas meus também dizem que quando está no plural é obrigatório. Eu peço que você olhe a alternativa, vou te mostrar por quê. Então isso aqui é controverso, tá bom, gente? Eu arrisco a colocar, vou colocar minha mão no fogo aqui. Eu também acho facultativo. Eu não vou colocar também como obrigatório, não. Analise bem as alternativas, veja bem o que eu estou falando. Cedi o lugar à minha avó. Quem cede lugar a alguém. Veja, aqui é facultativo, facultativo aqui é a mesma frase, tá? Cedi o lugar às minhas avós. Aqui está como obrigatório, quero que você faça a observação. A única coisa que eu encontrei que é obrigatório é se esse pronome possessivo vier sem o seu substantivo à frente. Veja, se fosse assim, ó, nada conte, deixa eu escrever aqui. Acompanha comigo essa frase, ó. Nada conte a minha mãe. Se fosse assim, nada conte a minha. Se eu parasse aqui na minha, na palavra a minha, veja que o minha está desacompanhado do seu substantivo. Desacompanhado do seu substantivo, ele se torna obrigatório, tá bom? Então, desacompanhado do seu substantivo, ele é obrigatório. Compreende, gente? Sim? Então, já fiz as observações e a gente vai analisar isso em prova, tá certo? Veja a questão que está no material de vocês aí, que diz o seguinte, ó. A supressão do sinal indicativo de crase, a sua maneira, manteria a correção gramatical do texto? Sim ou não? Veja, a sua maneira está no singular, então é um caso facultativo, tá certo? Beleza? Então, caso facultativo. É porque eu pensei que eu tinha colocado aqui, pirei, não coloquei. Uma questão de 2013, a CESP disse que o caso era obrigatório em pronomes possessivos no plural, e em 2018, a mesma banca disse que isso aí era facultativo. Então, a CESP se contradisse. 2013 disse que era obrigatório, em 2018 disse que isso aqui era facultativo. Então, gente, em 2013 ela disse que é obrigatório, em 2018 disse que é facultativo, a banca parece que se retificou. Então, toma bastante cuidado nesse quesito, tá bom? A sua maneira manteria a correção gramatical tirando a crase? Sim ou não? Gente, sim, manteria a correção gramatical. O item está certo. Ok? Então, vamos para o próximo aqui, gente.
Nomes próprios femininos, gente. O que é que acontece com nomes próprios? Próprios. Faltou o PR aqui. Nomes próprios femininos. O que é que acontece com ele? Nomes próprios femininos, eu vou colocar aqui incompletos, porque isso acontece, ó. Opa. Faltou o M aqui. Nomes femininos, isso aqui tem razão, tá, gente? Incompletos. Nomes femininos incompletos, o que é que acontece? Eu só uso quando denotar intimidade. Como a gente não tem noção se você tem intimidade com um elemento ou não, é bom que você deixe facultativo. Tanto faz. Agora, se o nome tiver com sobrenome, nada de colocar crase, ele se torna proibido. Veja, contei a Beatriz o que disse a Rita. Portanto, tanto faz aqui nesse caso, porque eu tenho um caso que, gente, facultativo de crase. O nome está incompleto. A Beatriz e a Rita, tá certo? Sim? Beleza, gente. Então, referiu-se a Raquel de Queiroz. Nesse caso aqui, Raquel de Queiroz é um nome completo. Você pode perceber aqui, e é um nome de uma personalidade. Sendo o nome de uma personalidade, já não coloco porque eu não tenho intimidade com a grande escritora, tá certo? E o nome dela está completo. Então, nada de crase diante de um nome próprio, tá certo? Refiro-me a Gal Costa do mesmo jeito, ó, gente. Um nome próprio, nada de utilizar. Ofereceu chocolate a Cássia, tanto faz aqui, não é isso, gente? Referiu-se a Joana d'Arc, né? A heroína francesa. Veja que a palavra d'Arc particulariza o nome Joana. Nada de crase diante de personalidade. Tá bom, gente? Por exemplo, a personalidade pode ser também um nome só. Se fosse, ao invés de Joana d'Arc, fosse Xuxa, por exemplo. Eu me refiro a Xuxa apresentadora. Se fosse, ó, Xuxa, nesse caso. Mesmo sendo incompleto, é uma personalidade. Não cabe uma crase aqui, seria o quê? Proibido. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Diante da preposição até, não tem o que falar aqui não, gente. Tanto faz diante da preposição até. Fui até a praia ou fui até a praia. Tanto faz. Vai até a porta, vai até a porta. Lembrando de você verificar a regência do verbo, tá? Tudo parte da regência do verbo. A palestra vai até às 5 horas da tarde, tanto faz aqui, na verdade, mesmo diante de horas, tá bom, gente? Mesmo diante de horas, que é um caso obrigatório. Vamos para o 10º caso aqui, que eu tenho falando sobre topônimos diante de lugares. Topônimos, nomes de lugares, eu tenho aqui a dica de morar em. Eu posso colocar a dica aqui, gente, da expressão volto de, volto da, tá bom? Que é amplamente divulgado pela internet e é bastante eficaz. Só que eu criei uma regra minha aí, você decida o que seguir, tá? Vou colocar a minha regra aqui. Troca por morar em. Se der morar em, você não tem crase. Se for morar na, tem crase. Você pode se abster se orientar por essas duas questões aqui. Veja o exemplo. Se eu disser o seguinte, ele foi à Bahia. Tem crase? Não tem? Vamos analisar. Eu digo, eu morei na Bahia ou em Bahia? Perceba a fonação. Eu morei na Bahia ou em Bahia? Eu digo, morei na Bahia. Posso usar o da, volto da Bahia. Dá certo. Se tem volto da Bahia ou moro na Bahia, eu utilizo crase. Veja como isso não dá certo em relação a Brasília. Moro em Brasília ou na Brasília? Moro em Brasília ou volto de Brasília? Não tem crase porque não dá nem na nem dá. Compreende essa questão aí? Se esses elementos aqui vierem determinados como casa, terra e distância, eles podem levar crase também. Não é verdade? Veja, o Honda chega a Crato. Moro em Crato.
Então, não utilizo o crase aqui. Mas se fosse o Honda chega a grande crato, tem por conta da palavra o quê, gente? Grande. Houve um caracterizador. Consegue compreender? Já coloquei aqui. Referiu-se a Juazeiro do Norte. Quem se refere a Juazeiro do Norte é uma cidade. Eu digo, moro em Juazeiro. Mas se eu colocar um determinante, referiu-se a Juazeiro de Padre Cícero, é um determinante. Portanto, eu teria uma crase aí obrigatória. Viajou à Espanha, eu tenho moro na Espanha ou volto da Espanha. Tem uma crase obrigatória que não precisou de determinante, tá bom? Essa foi a primeira parte da aula. Vocês vão fazer as questões agora para que a gente possa resolver e discutir. Boa sorte, gente.